Muito bem, daremos início então à matéria de mecânica básica, tendo em vista que o CTB ele já prevê, né, como norma, que o condutor ele passa por esses princípios de conhecimentos de ferramentas e instrumentos básicos do veículo, até para alcançar certas finalidades, como por exemplo, eventuais danos que o veículo possa causar à via, danos que o veículo possa sofrer atrapalhando o fluxo de veículos e até mesmo para o cenário viário no sentido de segurança para os outros ocupantes da via. O camarada que não sabe utilizar os instrumentos do veículo, ele pode sim gerar acidentes no trânsito. Como, por exemplo, a pessoa que não sabe sinalizar o veículo, confunde pedais de aceleração com freio, fatores que geralmente acontecem ou quando você dirige um tipo de veículo fora do padrão e novo, né? Ou quando você tem pouca experiência no trânsito, isso acaba ocorrendo com uma certa regularidade. Então, para que você possa ser responsabilizado por atitudes no volante, que seja, né, por esse princípio aí de fazer mau uso dessas ferramentas, instrumentos que você encontra no veículo, você passa por uma formação prévia sobre os funcionamentos básicos de um veículo. Beleza? E aqui nós daremos ênfase, né, a alguns fatores importantes, alguns protagonistas dessa matéria. E um desses protagonistas é o motor. O motor vai ser examinado através de sistemas, a gente vai ver como funciona essa máquina que é capaz de gerar energia, que pode fazer com que o veículo entre em funcionamento. O motor é a máquina capaz de converter uma energia qualquer em energia mecânica. E o nome da energia mecânica produzida pelo motor, ela é chamada de força motriz, beleza? Força motriz. Então, se na sua prova perguntar qual é o nome da força produzida, a força mecânica produzida pelo motor, é a força motriz, ok? E o motor, ele é dividido em três principais partes, ou também chamadas de partes fixas, ok? Quem quiser me acompanhar pelo manual, estou lá na página 106, para que você possa, né, se quiser fazer um acompanhamento mais preciso e com mais ilustrações, e até mesmo mais explicações, você pode me acompanhar pela página, na página 106 do nosso manual. Então, fator importante, o motor ele é subdividido em três principais partes: cabeçote, bloco e cárter. Lembre-se que cabeçote, bloco e cárter são as partes fixas do motor, ou também chamada de principais partes, ok? E dentro dele, obviamente, dentro do cabeçote, do bloco e do cárter, nós teremos elementos que se movimentam, por isso não são elementos fixos como cabeçote, bloco e cárter. Dando nomes a certos conceitos que nós temos sobre trânsito, né, ou dando explicações sobre certos conceitos, vamos começar com o termo cilindrada, né? A gente associa muito a questão de cilindrada à motocicleta. A gente fala, aquela moto é 125 cilindradas, 150, 160 e tal. Mas o que significa isso na prática? Dizemos que um veículo ele tem 150 cilindradas ou 1000 cilindradas, estamos falando literalmente da câmara de combustão. Esta, por sua vez, né, fica concentrada nessa parte do motor. A câmara de combustão é onde o combustível vai ser queimado. O combustível, uma mistura ar, combustível e faísca. A gente vai analisar isso mais aprofundadamente. Mas, quando falamos de cilindrada, estamos falando em centímetros cúbicos. Então, 125 centímetros cúbicos seria a capacidade daquele motor ali em cada câmara de combustão ali. Okay? Então, quanto maior for a cilindrada, literalmente estamos dizendo que maior em centímetros cúbicos é a câmara de combustão. Por isso que um veículo de 1000 cilindradas vai queimar mais combustível do que o de 125, consequentemente, vai ser um veículo que vai ter um poder de locomoção maior, né? Um poder de explosão maior, uma saída e também um desenvolvimento de velocidade maior por conta dessa explosão controlada que acontece dentro do motor ser em maiores proporções
do que um veículo com pequena entrada de combustível. Outro fator importante, além de conhecer esse termo cilindrada, né, e aprender que isso trata de um espaço que existe dentro do motor para queimar combustível, nós temos que dentro do motor será queimado essa mistura aqui, ó, ar e combustível. Beleza? Não é somente combustível que é octanado dentro da câmara de combustão, mas também ar, né? Temos a entrada de ar e combustível. E aí quando essa mistura acontece, nós temos um terceiro fator, que seria a faísca, um centelhamento, né? Um fogo pequeno ali gerado pelas velas, que você sabe que fogo com combustível, né, gera a explosão. E dando também aqui explicações sobre o termo, esse termo flex, né? O que seria um veículo flex? Acho que hoje é de conhecimento de todos que o veículo flex, esse termo flex, né, vem de flexibilidade, é um veículo que pode ser abastecido com dois tipos de combustíveis distintos. Okay? É correto dizer que um veículo flex é um veículo a álcool e a gasolina? Sim, porém não é a resposta geral, né? Não é a resposta conclusiva do fator. Por quê? Porque existem outras variações de mesclas de combustíveis. É porque a mais comum é álcool e gasolina, mas existem outros veículos que também disponibilizam de dois outros tipos de combustível. Então, a forma mais correta de se expressar sobre o que é um veículo flex é aquele que consegue armazenar em um mesmo compartimento, nesse caso seria o tanque de combustível, dois tipos de combustíveis distintos. Vale lembrar que o sistema inteligente do sistema do veículo flex, ele faz o reajuste para a queima de combustível específica. Beleza? Não significa que ele vai queimar simultaneamente os dois combustíveis simultaneamente. Okay? Segundo alguns mecânicos, mesmo o veículo sendo flex, para que você aumente a vida útil do sistema de alimentação, ali entra a questão do combustível, não é legal você ficar abastecendo com os dois combustíveis simultaneamente. O que você pode se utilizar dessa possibilidade de flexibilização do seu veículo? É que você abasteça, ora, com um tipo de combustível, secando o tanque, você abastece com outro tipo. Então, para trazer longevidade, o ideal não é abastecer com os dois simultaneamente, mas sim um depois do outro. Mas isso é possibilidade. Sobre o funcionamento do motor, né? O motor ele funciona em 4 tempos, digamos assim. O primeiro tempo você tem a admissão, o segundo tempo compressão, o terceiro tempo, dependendo do livro que você estiver lendo, o terceiro tempo ele vai mudar um pouco as nomenclaturas trazidas para ele, que pode ser explosão, centelhamento, ignição, né? São exemplos aí do terceiro tempo do motor. Deixa eu ver que esse manual ele vai trazer um outro nome para o terceiro tempo. Ele traz combustão, né? Combustão. Então, explosão, centelhamento, combustão e explosão são exemplos de terceiro tempo. E o quarto tempo, expulsão, ou em alguns livros, nós temos o escape. Beleza? E a gente não basta apenas aprender o nome dos 4 tempos do motor, que seria admissão, compressão, explosão e escape. Você precisa saber o que acontece em cada tempo do motor. Mas, para isso, é fácil. E aí eu quero já universalizar essa facilidade na matéria de mecânica básica. Toda vez que você tiver dificuldade de responder uma questão de mecânica básica, procure encontrar uma palavra-chave, porque na maioria das vezes, o instrumento da questão, essa palavra-chave, é a resolução da própria questão. Ah, Jabá, não entendi. Às vezes você pega uma palavrinha que já resolve todo o problema. Eu vou mostrar isso em vários outros slides, em várias outras partes da matéria aqui, mas digamos que caiu na sua prova algo sobre o funcionamento do motor relativo aos tempos existentes. E ele te pergunta o seguinte, dentro dos 4 tempos do motor, nós temos a admissão. O que acontece nesse período? Ele vai misturar as outras coisas dos outros tempos, mas ele vai trazer a alternativa correta.
Se você parar para analisar aqui o primeiro tempo do motor, esse termo admissão, essa seria a palavra-chave. O que é admissão? É admitir, né, alguma coisa. Mas vamos à prática. Na admissão, a válvula de admissão, que é essa daqui, ó, vai se abrir. E o que é que vai acontecer? A entrada de combustível e ar para dentro da câmara de combustão. Então, por isso que você entende que a admissão é o mesmo que admitir. Admitir o quê? A entrada de ar e combustível para a câmara de combustão. Pronto. Aí você, por associação, você vai procurar uma alternativa que traga essa função. Que no primeiro tempo do motor, na admissão, o que acontece? A entrada, essa admissão de ar e combustível para dentro da câmara de combustão. Okay? A câmara de combustão, como eu já expliquei, nessa partezinha aqui onde o combustível vai ser queimado. Show! É só isso. Porque depois que acontece isso, entra em cena o segundo tempo do motor. A compressão. Compressão vem de comprimir, não é assim? E é literalmente o que acontece. Esse instrumento aqui que parece um martelo, chamado de pistão, ele sobe pressionando o que entrou. O que foi que entrou? Ar e combustível. Então aí nós temos o segundo tempo do motor, a compressão. O pistão vai comprimir aquilo que entrou. E acaba aí o segundo tempo. Terceiro tempo do motor, nós temos a explosão. Explosão, ignição, combustão, centelhamento, né? São exemplos. Mas o que acontece no terceiro tempo? Entra a função e única função da vela. Na sua motocicleta aí, possivelmente você consegue ver a vela com facilidade, né? No carro já é um pouco mais difícil você encontrar a vela porque ela fica resguardada por algumas partes do motor. Mas a função da vela, se você tirar a vela da sua motocicleta, o motor não vai ligar, não vai nem funcionar. Por quê? Porque ela tem uma função de gerar uma faísca, né, uma fagulha ali de fogo, para que o combustível seja octanado, né, seja queimado. E por isso recebe esse terceiro tempo. Explosão, centelhamento, ignição, combustão, são sinônimos, né? Um é sinônimo do outro, para mostrar que ali está acontecendo uma explosão controlada, né, uma pequena explosão dentro da câmara de combustão. Okay? Por isso, terceiro tempo do motor, caracterizado pela função da vela de causar este centelhamento. Aí nós temos o quarto tempo do motor, que é a expulsão ou escape. E aí, quando você pega e associa esse nome, né, expulsão ou escape, também fica fácil. Porque expelir, expulsar, né, deixar sair, são sinônimos também. Mas o que é isso na prática? Na prática, essa válvula, chamada de válvula de escape, ela vai se abrir. Aí você consegue ver que o gás queimado está sendo expelido. Lembre-se, né, que no terceiro tempo do motor não houve uma explosão, e nós sabemos que depois da explosão só sobra fumaça. Essa fumaça ela precisa ser retirada da câmara de combustão para que haja uma nova entrada de combustível e ar para começar tudo de novo. Então, o quarto tempo é caracterizado pela expulsão desses gases queimados, resultantes aí da queima do combustível que entrou anteriormente. Ok? Então, resumindo e concluindo, os quatro tempos do motor são de acordo com as suas nomenclaturas. E elas são admissão, compressão, explosão e escape. Né? Se você tirar na verdade não, né? Eu dei o cachimbo. Tirando o cachimbo ainda dá para funcionar se você ligar o cabo na vela, né? Não sei se sem uma vela daria certo, não. Agora que eu entendi, né? Os caras tiram as velas da minha direto. Os caras são covardes, velho. Tem uns colegas que quando vão pra festa, eles já tiram logo o cachimbo das motos dele tudinho, já. Tira os cachimbos, botam no bolso e vai pra festa. Que é justamente para evitar esse tipo de situação aí. Os caras vêm, levam os cachimbos e deixam os caras a pé. Sobre sistemas. Agora, até para acelerar as explicações dos conteúdos, a gente vai trabalhar através de sistemas que fica muito mais fácil e mais didático para entendermos sobre o funcionamento do motor. Sobre sistemas, na verdade, assim, para você gabaritar a matéria de mecânica básica, quando cair na sua prova algo relativo a sistema, você precisa ter 3 conhecimentos básicos sobre o sistema.
o ofício do sistema, para que ele serve, onde é que ele atua. Segundo, integrantes do sistema, os integrantes do sistema. E, para finalizar, e você quiser realmente tirar o 10 em mecânica básica, você precisa saber a função desses integrantes aí que compõem o sistema. Beleza? Então, o ofício do sistema, os integrantes do sistema e o que os integrantes do sistema fazem. Como eu já falei, o grande macete aqui não é nem você saber. O grande macete aqui, a grande sacada, é você analisar, achar a palavra-chave e aí determinar a alternativa correta. Vamos lá. Digamos que eu estou falando aqui para pessoas que têm um conhecimento zero sobre mecânica básica, beleza? E aí, questão sua prova é o seguinte: qual é a função do sistema de alimentação? Aí você diz, meu Deus, eu não sei nem o que eu comi hoje, quanto mais o que o carro está comendo. Mas essa simples análise aí sobre o sistema de alimentação que você fez agora, já dá para associar uma coisa, né? Que a alimentação fala de comida. A alimentação fala de comida. Agora, a grande sacada é o seguinte, né? Qual é a comida do veículo? Combustível. Você, de forma intuitiva, só pela nomenclatura do sistema, só por esse nome alimentação, você acabou de conceituar o sistema de alimentação e determinar até qual é a função do sistema. Você vai só procurar uma alternativa que se enquadra nesse princípio de que o sistema de alimentação atua com o combustível utilizado do veículo, que você vai marcar a alternativa certa. Beleza? E é assim que você vai sempre se utilizar em todos os outros sistemas que você encontra na sua prova quanto ao conhecimento de mecânica básica. Ok? Então vamos lá. A gente conceitou de forma vulgar, digamos assim. Mas como seria o conceito técnico? Que o sistema de alimentação é aquele que fornece a mistura ar e combustível na proporção e na quantidade certa, né? Quantidade e proporção são sinônimos, né? Na quantidade e no tempo certo. Beleza? Então você vê que quando eu vou conceituar de forma técnica, é quase que na forma vulgar que a gente conceituou anteriormente. Fornece o combustível para o motor na quantidade e no tempo certo. Show! Só que você aprendeu que não dá para ficar apenas só nisso, né? Não dá para apenas ficar sobre o ofício do sistema. Você precisa saber os componentes do sistema. E aqui estão eles. Vamos analisar aqui. E veja que todos eles fazem sentido em relação à aplicação ao sistema. Faz sentido colocar eles como integrantes do sistema. Quando, por exemplo, a gente analisa o bocal do tanque, é por onde o frentista coloca combustível no seu veículo, né? O tanque de combustível é onde fica armazenado o combustível. Bomba de combustível. Aí eu quero já parar aqui para universalizar esse termo bomba, porque em outros sistemas vocês vão encontrar o mesmo termo, bomba, e sempre vai ter a mesma funcionalidade. Já vai qual é a função da bomba de combustível no sistema de alimentação? Bom, vamos exemplificar com coisas mais práticas. Quando você cava um poço profundo aí na sua casa e tal, no sítio que você mora e tal, você coloca uma bomba. Qual é a finalidade da bomba que você coloca no poço profundo que você cavou? Você imagina assim, poxa, eu coloco a bomba porque ela vai puxar a água lá de baixo para cima. Pronto. É o mesmo conceito de bomba dentro dos sistemas encontrados no motor. A bomba de combustível vai ser a responsável por puxar lá do tanque e mandar lá para o motor, obviamente passando por certos acessórios específicos, mas ela tira do tanque e joga lá para o motor. E como eu falei, você vai encontrar bomba em outros sistemas também, como por exemplo, bomba no sistema de alimentação, de alimentação, é o que estamos falando, de óleo lubrificante, que é aquele que movimenta o óleo, que lubrifica as peças que se movimentam. Você encontra bomba também no sistema de arrefecimento, que é aquele que trabalha com a água, que vai resfriar o motor. Essa bomba tira do radiador e lança para o motor, para que essa água possa ser utilizada para resfriar o motor. Beleza? Mas, resumindo e concluindo, falou em bomba na sua prova, na parte da mecânica básica, significa que é um objeto que movimenta líquidos. Okay? A bomba é um objeto que movimenta líquidos. É um dos integrantes do sistema. É só observar qual é a bomba que está sendo abordada na descrição da questão e procurar algo que esteja movimentando líquidos referente à descrição da questão. Filtros de combustível. Também eu quero universalizar o termo filtro. Existem filtros também em outros sistemas do veículo.
mas todas as vezes que o termo filtro cair na sua prova, significa filtrar impurezas, ok? O filtro só serve para isso, filtrar impurezas. Aí pode ser o filtro de combustível, para filtrar impurezas de combustível, pode ser filtro do ar, que você viu que no motor é a queima de ar e combustível. Esse filtro de ar é para filtrar as impurezas do ar. Pode ser o filtro do óleo lubrificante, para quê? Para filtrar as impurezas do óleo lubrificante. E assim sucessivamente. Cai o filtro, função é única, filtrar impurezas. A gente vai ser um pouco mais específico mais na frente, mas estamos só sendo mais objetivos aqui. Bicos injetores. Os bicos injetores já são as partes finais ali do sistema de alimentação. Literalmente aquele que vai injetar, como o próprio nome sugere, combustível ali, depois de calculado pelo carburador ou pela injeção eletrônica, né? Ele injeta a quantidade ali necessária para o funcionamento do motor. E o filtro de ar, né? Filtro de novo? Sim, filtrar impurezas, dessa vez do ar. Ok? Você vê que no sistema de alimentação, vocês têm dois filtros, né? Vocês não, o sistema de ar e também de combustível. Show? Já poderíamos finalizar por aqui, porque a gente já explicou função do sistema, integrantes do sistema e o que esses integrantes fazem. Só que precisamos passar por um fator importante, que foi a substituição de um elemento do sistema de alimentação, que foi a substituição do carburador pela injeção eletrônica, ok? Ou o veículo tem carburador ou tem injeção eletrônica, porque a função dos dois é a mesma, ok? Então, na sua prova pode cobrar o seguinte: nos veículos mais modernos, dentro do sistema de alimentação, houve a substituição de um elemento por outro. Aí ele pode trazer lá, traz alternativas, o carburador pela injeção eletrônica. É correto afirmar que o carburador ainda compõe o sistema de alimentação? Resposta: sim. Okay, sim. Nós ainda temos muitos veículos que transitam em vias públicas que utilizam o carburador. Okay? Porém, de fábrica, hoje, ou o veículo ele é um veículo elétrico, que nem usa combustível, ou ele é um veículo com injeção eletrônica. A diferença de ambos está que o carburador ele tem um sistema mecanizado que pode gerar prejuízos na parte do combustível, né? Na questão de quantidade de combustível queimado. Ele sai mecanizado da fábrica. Tipo, um exemplo, né? Um exemplo hipotético. Se o carburador ele sai da fábrica mandando sempre 200 ml de combustível para o seu funcionamento, 200 ml e tal, chega uma hora em que o motor não precisa daquela quantidade toda de combustível e acaba acontecendo uma coisa muito comum que acontecia com as motocicletas carburadores, o motor encharcar, né? E literalmente é ter mais combustível do que a necessidade. Isso fazer com que houvesse o desligamento ali do sistema de funcionamento, né, do motor. Na injeção eletrônica, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a injeção eletrônica ela calcula a quantidade para ser queimada no sistema de alimentação, especificamente na câmara de combustão. Então, além de mandar só o ideal, vai evitar a questão de encharque, né? Consequentemente, você vai economizar. Você não vai ter um desperdício de combustível, como no caso dos carburadores. Ok? Estou vendo aqui o Edson aqui agora. Tá sem imagem, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui, Edson. Aí, só para ti aí, vai ser bom. Só um minuto. Eu atualizei aqui, vou ver se vai aparecer para ti.
Dá o ok se apareceu. Ok. Eu soltei de novo o slide na tela, galera. Se não estiver aparecendo para vocês, dá uma atualizada aí só para ver se volta, se retorna. Acho que para quem estava aparecendo, não está mais aparecendo, né? Por causa de Deus, que já falou que deu errado. Atualizei qualquer problema, chama de novo aí no chat que eu retorno com vocês. Pronto, né? Então, finalizamos aí o sistema de alimentação. Vamos partir para os demais conteúdos. Motor e tipos de combustíveis. Hoje nós temos vários tipos de combustíveis, né? Mas os mais comuns são o diesel, o álcool, a gasolina e o GNV. Também existem outros, né? Como por exemplo biodiesel. Existe uma finalidade, aliás, uma gama de outros tipos de combustível, mas os mais comuns, eu poderia colocar até os três, né? Diesel, álcool e gasolina. O gás natural veicular, que é o GNV, ele nem é tão utilizado assim, mas é uma quarta força, digamos assim, né? Desses três aqui, já vi no simulado perguntando qual dos três era o mais poluente. Com certeza é o diesel, certo? Mas eu também já vi numa questão perguntando qual o tipo de combustível que era mais poluente. Só que numa das alternativas tinha lá, não tinha diesel, tinha biodiesel. E nesse caso aí, depois do diesel vem a gasolina. Aí nesse caso seria a alternativa que era a gasolina, não o biodiesel, porque o biodiesel se torna menos poluente do que a gasolina, beleza? Sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento, né, que faz essa junção aqui ó, de ar e refrigeração, é o sistema responsável pelo controle de temperatura do motor. É ele que deixa o motor trabalhando em temperatura ideal, nem muito quente, nem muito fria. Mas você vai dizer, mas nem sempre vai estar quente, mas sempre vai trabalhar, não é só resfriando? Na verdade, não. É porque a gente, por morar num país tropical, e especificamente num município muito próximo a um vulcão que está todo dia em erupção, a gente sempre imagina que sempre vai haver essa questão de ele só resfriar, né? Mas quando você vai para a Europa, por exemplo, que você pega uma parte ali do período do ano, onde os termômetros colocam abaixo de zero, a água de dentro ela poderia petrificar, né? Congelar. E o sistema de arrefecimento evita com que isso aconteça, deixando aquela água ficar aquecida, beleza? Então, o sistema de arrefecimento, de forma geral, ele atua no controle de temperatura. Existe uma temperatura ideal para o funcionamento do motor. Assim também, como é o caso do corpo humano, né? O corpo humano ele trabalha numa temperatura sempre adequada para o seu funcionamento. Caso contrário, quando a temperatura sobe, a gente tem febre, né? Ou quando a temperatura baixa, a gente tem hipotermia. E os dois fatores, os dois extremos, geram mazelas à saúde do indivíduo. Assim também para o veículo, ele precisa trabalhar em temperatura adequada. Vamos aqui entender agora, depois que a gente fez o conceito da atuação do sistema de arrefecimento, né, o ofício do sistema de arrefecimento, vamos então conhecer aqui agora os integrantes e também as suas funções. Nós temos o interruptor técnico da ventoinha, vulgarmente chamado de cebolinha, né? Por mais que você não faça ideia do que seja isso, como eu falei, procura pegar o nome da coisa, que a resposta está no próprio nome. Quando a gente fala assim sobre interruptor, né? Interruptor. Muito possivelmente você está de frente para um interruptor agora. Se você está na sala, no quarto, não sei, você olha para a parede, você vai encontrar
o interruptor que liga e desliga a luz no ambiente que você está. Isso é um interruptor. Então, você já começa a entender que dá certo criar uma analogia sobre aquilo que vai interromper ou permitir o funcionamento de algo. Nesse caso aqui, a corrente elétrica, né, para que haja o acendimento das luzes. Show! Interruptor técnico da ventoinha. Beleza, o que é a ventoinha? A ventoinha, por sua vez, também chamada de hélice ou de ventilador, no slide, seria essa parte amarela aqui, né? Que lembra muito bem um ventilador. Então, ele é o interruptor técnico da ventoinha. Esse interruptor, ele faz com que ela funcione e pare de forma técnica, ou seja, de acordo com a necessidade. Show de bola. Segundo item, reservatório de expansão. Reservatório é algo que reserva alguma coisa, né? Pode ser, por exemplo, uma cumbuca d'água. É um reservatório. Eu posso colocar água ali dentro. Esse reservatório de expansão é uma cumbuca também. É o local onde fica armazenado a água do sistema de arrefecimento. Okay? Então, por exemplo, quando você vai fazer a colocação de água no reservatório de expansão, você levanta ali o capô do carro e está lá, aquela cumbucazinha de água lá para você desrosquear, colocar água dentro e deixar no nível lá, nível máximo e tem o nível mínimo, né? Agora, pouco a gente sabe disso, né? Por que existe ali o nível máximo e o nível mínimo da coisa, né? É justamente para que você não coloque mais do que o necessário. Porque como você já viu ali na descrição, o reservatório é de expansão. E sabe o que é que se expande? A água do reservatório, que vai ficar dentro do reservatório. Quando a água superaquece, quando o sistema começa a entrar em funcionamento, o veículo e tal, a água ela expande por conta da questão da temperatura e tal. Não vou saber explicar de forma técnica, mas é o que acontece de forma prática. E aí, se você coloca ultrapassando o limite máximo, essa água não tem para onde expandir. E o que é que acontece? Danos ao sistema de arrefecimento, que pode até gerar danos também no motor do carro. Então, nunca coloque a água ultrapassando o limite máximo, porque quando o motor superaquece, essa água expande e precisa ter espaço para crescer. Show? Líquido de arrefecimento. Líquido de arrefecimento, como o próprio nome está dizendo, é um líquido que pode ser colocado dentro do sistema de arrefecimento, especificamente no reservatório de expansão. É o famoso aditivo, né? Qual é a função do aditivo? Trazer longevidade ao sistema de arrefecimento. Quando você coloca o líquido de arrefecimento, o aditivo, né, junto da água, ou somente o aditivo, que não tem problema, você coloca junto o aditivo da água ou só o aditivo, você vai evitar ressecamento de mangueira, você vai evitar corrosões, né, que, como você sabe, a água, quando entra em contato com uma parte metálica, gera corrosão, gera ferrugem, né? E o aditivo ele vai evitar com que isso aconteça no sistema. Então, ele vai aumentar, né, o tempo de vida útil do sistema de arrefecimento. Então, o aditivo, com certeza, é algo muito bem-vindo para o sistema de arrefecimento. Ok? E até usando de gancho aqui, assistindo um vídeo de um canal aí que fala sobre questão de veículos, um engenheiro mecânico ele mostrando que está acontecendo muita fraude nos postos de gasolina, como elas estão colocando 2 gotinhas de corante no recipiente que é denominado para aditivo, e o camarada está comprando água com corante ao invés de aditivo, né? Então tem que tomar cuidado aí com a procedência do aditivo que você está comprando. As mangueiras, por onde a água vai transitar. Válvula termostática. Bom, às vezes assim, agora eu quero ver você trazer um termo prático para saber o que é isso na prática, válvula termostática. Vamos lá. O termo válvula, né? Possivelmente tem alguma dona de casa assistindo a aula aqui na cozinha de casa, né? Estou só conjecturando. Quando você olhar para a pia da cozinha, você vai encontrar uma válvula, que é justamente a válvula que permite ou veda a passagem de água da torneira. Né? Saiba que o nome disso aí é válvula, mesmo que seja de rosquear ou só de movimentar para cima e para baixo. Isso é uma válvula. E termostática por quê? Porque essa válvula será acionada para vedar ou para permitir a passagem de água quando, aí termostática vem de termômetro, né? Quando a temperatura for alcançada. Já vai, não entendi. Lembre que o motor trabalha com água resfriando ele, certo? Beleza.
Só que quando o motor está frio demais, a válvula ele fecha essa passagem de água do radiador para o motor, para que a água fique presa dentro do motor, para que ela aqueça e o motor trabalhe em temperatura ideal. Show! Só que vai chegar um momento que essa água que está resfriando o motor vai aquecer demais e precisa ser substituída por uma água mais fria. Aí essa água que está resguardada aqui no radiador é que vai ser mandada para o motor. E aqui estava no motor, vem para o radiador para ser resfriada. E quem permite essa troca de água é a válvula termostática. Por isso válvula, né? Ela vai ceder a passagem da água mais fria pela água mais quente. Quando ela entender que a água que entrou já resfriou demais o motor, ela veda a passagem para que aquela água superaqueça e depois venha entrar no novo ciclo de troca de água, ok? O radiador, como já falamos, seria essa parte frontal aqui, que é aquela que serve para resguardar a água, enquanto a água quente está aquecendo o motor, né? E aí essa água que está no radiador, geralmente é a água quente utilizada anteriormente, que está lá para ser resfriada. Por quem? Pelo vento que bate de frente ao radiador e também pela ventoinha, ou pela hélice, ou ventilador, que você já aprendeu, que é esse desenho aqui amarelo, né? Que serve para resfriar a água que está no radiador, beleza? Bomba d'água, o mesmo termo de novo, né? Bomba, nesse caso movimentação de líquidos, como já falamos anteriormente. A bomba d'água tem a função de movimentação de líquidos, nesse caso é a água. É ela que tira do radiador, por exemplo, e lança para o motor, para resfriar o motor quando a válvula permite. E a ventoinha, já falamos desde o começo, né? Essa hélice amarela que serve para resfriar a água que está lá no radiador. Show! Sistema de lubrificação. Como nós sabemos, o veículo, na parte interna do motor, tem peças que entram em movimentação. E essas peças que se movimentam, às vezes elas podem entrar em contato gerando atrito. E aí pode chegar a danificar essas peças, né, quando elas tocam. Então, é a função do lubrificador de evitar o atrito entre essas peças fixas. Ou, se acontecer o atrito, que elas não venham se desgastar por conta do atrito. Okay? Então, eu acredito que fica fácil você associar, né, lubrificar com algo para evitar atrito e que esse atrito gere danos ao motor. E aí nós temos como integrantes bomba de óleo, bomba de novo, já é a terceira vez, movimentação de líquidos, nesse caso, do óleo lubrificante. Aí nós temos o cárter, que nos remete ao começo da nossa aula, que falamos que o motor é dividido em três principais partes, cabeçote, bloco e cárter. O cárter é essa parte final do motor. O cárter ele serve como um tipo de depósito de óleo. Quando você desliga a moto, desliga o carro, o óleo que está lá nas partes superficiais, não, na parte superior do motor, ele vai escorrer e vai lá para a parte do fundo, lá para o cárter. O cárter fica armazenando esse óleo aí até o motor se ligar de novo. Nós temos o filtro de óleo, que seria para quê? Filtrar as impurezas do óleo. Tubulações, galerias no bloco e no cabeçote. Essas tubulações e galerias são justamente por onde o óleo vai percorrer até chegar nas partes superiores. Então tem caminhos específicos para que ele chegue até as partes superiores, como por exemplo o cabeçote, né, que é essa parte inicial aí do motor, ok? Sobre a questão de lubrificação, para a gente finalizar aqui de vez, o óleo lubrificante do motor para o carro, para a moto, né? Esse alerta é principalmente para as motos, ele tem duas funções. A primeira, como você já viu, é evitar atrito entre as partes móveis do motor. Mas ele também tem uma função secundária, que é evitar o superaquecimento do motor. Quando você pega essas motos de baixa cilindrada, né, de 160 e tal, que elas não têm radiador, que é o sistema de arrefecimento, o motor ele é resfriado através do óleo lubrificante e através do vento que bate no motor. Okay? Mas, conversando até com um colega meu que é mecânico, ele diz o seguinte: olha, toda moto deveria ter
o sistema de arrefecimento. Por mais simples o motor que fosse, deveria ter, porque o motor aquece demais e isso acaba prejudicando o tempo de vida útil do motor do veículo, cada motocicleta. Então, pegando esse gancho aí, de que um mecânico diz que toda moto, por mais que tivesse a cilindrada baixa, deveria ter um sistema de arrefecimento para evitar esse superaquecimento, imagina aí quando você deixa para trocar o óleo do lubrificante depois de muitos quilômetros rodados. Então, ou seja, você perde as duas funções principais do óleo para o motor da sua motocicleta. O óleo perde essa função de evitar atrito e também não diminui a temperatura interna do motor. Pelo contrário, né? Vai haver um aumento de temperatura do motor e aí você bota o seu motor para o saco mais cedo. Né? Então, muita atenção em relação a essa questão de troca de óleo do motor. E aí, também quero universalizar um princípio dentro da mecânica básica. E esse princípio na maioria das vezes, isso para dizer que não exista, porque até então não me lembro de ter, não existe uma quilometragem correta para fazer modificações no veículo, ok? Então, se por exemplo é o seguinte, cá está a sua prova, qual é o tempo necessário para realizar a troca de óleo lubrificante do motor? Aí tem lá, 1.000 km, 4.000 km, 5.000 km, 10.000 km, qual dessa vai ser a correta? A resposta, nenhuma. Por que nenhuma? Porque depende muito do óleo lubrificante que você vai utilizar. Existem óleos lubrificantes que duram 5.000 km, outros de 1.000 e outros de 10.000 km. Não existe uma verdade absoluta. Na verdade existe. Sabe qual é a verdade absoluta? Aquela recomendada pelo fabricante. Pronto. Você sempre vai procurar uma questão que recomende isso. Aquela que foi orientada pelo fabricante. Aquela recomendada pelo fabricante. Ok? Então, muito cuidado em relação a isso daí. Show? E agora sim, para finalizar mesmo isso aqui, para deixar eu com a mente tranquila. Segundo o nosso professor que deu aula para a gente na nossa formação, que ele é engenheiro mecânico, a melhor hora de você trocar o óleo lubrificante da sua motocicleta, do seu carro, é com ele ainda quente. Ok? É com ele ainda quente. Ah, Jeová, mas eu não sei por quê, tá? Mas não vou encontrar ninguém que troca. Quem quer ganhar dinheiro, troca de todo jeito, certo? Mas por que é interessante trocar o óleo lubrificante com ele ainda quente? Quando o óleo está quente, superaquecido, ele fica mais fino, certo? E aí, consequentemente, quando você retira a tampa que veda a passagem do óleo, ele escoa com mais facilidade, evitando com que ele fique mais espesso, né, depois que ele fica mais frio, e grudando nas paredes do motor. E quando você faz a abertura ali, que o óleo desce grosso, ele acaba ficando muita quantidade de óleo queimado dentro do motor. E isso prejudica o motor. Então, quando você troca com um óleo ainda quente, o óleo está fino. Ele escoa com mais facilidade. Então, fica aí a dica. Vai trocar o óleo da motocicleta ou do carro, né? Procura uma oficina que faça isso com o motor ainda quente. Você vai tirar mais impurezas do motor, aumentando o tempo de vida útil da sua motocicleta ou do seu carro, né? Mas é difícil achar alguém que queira fazer esse serviço com motor quente, mas é possível sim, muitas oficinas já fazem esse tipo de troca. E isso também, obviamente, vai ter a longo prazo uma melhora na performance do motor do seu veículo, de uma forma geral. Beleza? Então, ficamos aí entregando todo o conteúdo possível de sistema de lubrificação. E passando mais à frente, nós temos aqui alguns tipos de filtros, né? A gente viu que não existe somente um tipo de filtro, não existe somente uma bomba no sistema geral do veículo, né? Foram 3 tipos de bomba, do sistema de alimentação, arrefecimento, lubrificação. Filtros também a gente viu 3, né? Um filtro de ar, filtro de óleo lubrificante, filtro também no sistema de alimentação. Então, nós temos essa finalidade aí dos filtros, que é infiltrar impureza do ar, do óleo ou do combustível. Okay? Eu botei filtros de ar aí, mas são vários outros tipos de filtros que temos aí. Interessante o seguinte, né? Então, o que acontece se eu demorar a trocar o filtro, por exemplo, filtro de óleo lubrificante, ou filtro do combustível, ou filtro de ar?
aumento de consumo do combustível, ok? De forma prática. Quando você substitui o filtro de ar já desgastado, por exemplo, do combustível, há uma passagem maior de combustível, né? Uma filtragem melhor, consequentemente você tem um consumo diminuído de combustível. Show? E quem alega isso não são estudos realizados na minha cabeça, são estudos, né, através de engenheiros mecânicos. Vou falar aqui de sistema de escapamento. Sistema de escapamento. Estamos andando bem, hein? Sistema de escapamento. O sistema de escapamento ele tem duas funções. Quais seriam elas? A primeira, conduzir os gases queimados do motor para a parte externa do veículo. Ok? Então ele vai conduzir esses gases nocivos para a parte externa do veículo, para que você não entre em contato direto com esses gases poluentes. Isso seria fatal para quem estivesse dentro do veículo, né? Inalar toda aquela substância tóxica. É melhor que quem vem atrás faça isso, e não você, né? Literalmente o que acontece. Né? E a segunda função do sistema de escapamento é diminuir os ruídos provocados pela expulsão dos gases por meio silencioso. Então, quer dizer que quando eu escuto uma moto barulhenta, quer dizer que o sistema de escapamento está com defeito? Exatamente. Na verdade, se você tirar o escapamento de uma moto nova ou de uma moto velha, o barulho é o mesmo. Porque aquele barulho estrondoso são as explosões que acontecem no terceiro tempo do motor que a gente viu anteriormente. Então, quando eu tiro o escapamento, eu consigo escutar de forma bem nítida o que está acontecendo literalmente dentro do motor, explosões. Aí eu coloco o escapamento e este vem para reduzir, filtrar esse barulho para que ele saia, né, quase que imperceptível. E aí nós temos alguns integrantes aqui do sistema de escapamento. O coletor, que fica mais próximo ali ao motor, coletando esse gás nocivo queimado. Nós temos o catalisador, que por sua vez é aquele responsável por transformar o gás nocivo da queima do combustível em um gás menos nocivo, que vai ser lançado na atmosfera. Nós temos dois silenciosos, o intermediário e o traseiro. Encaremos isso como filtros de redução do sonido, né, ali, realizado pelas explosões do motor do veículo. Okay? Então, quando você escutar aquelas motos de leite, né, que é muito comum, zoadeta e tal, que as pessoas tiram os canos, né, o que você está escutando é o que acontece com todo o motor, as explosões. Então, um fator de curiosidade, alguns dizem que não, alguns dizem que é só conversa, que é conversa deles, né? Dizem que eles retiram o cano da motocicleta para aumentar a potência da mesma, né? Para que ela fique com um motor mais forte. Tecnicamente falando, eu não sei se isso é verdade. Né? Existem, às vezes, estudos técnicos e estudos práticos, né? Mas quem disse isso são pessoas mesmo do próprio ramo, né? Alguns dizem que não, que isso não tem coerência, e outros que trabalham no mesmo, né? No mesmo segmento que eu digo, carregando leite, dizem que isso faz sentido. Sistema elétrico. O sistema elétrico é um dos sistemas que mais tem componentes. E todos eles, obviamente, traz consigo um princípio de funcionamento. Vamos aqui aprender sobre o funcionamento do sistema elétrico. A começar pela bateria, né? Na verdade, vamos passar por todos eles aqui de uma forma bem mais didática. A bateria. Qual é a função da bateria? A bateria tem função de acumular eletricidade. Entendeu? Ela acumula eletricidade. Ou seja, ela não gera, ela só guarda. Alguém gera e manda para ela. Ela vai lá e acumula, ela guarda. É necessário que haja energia na bateria para que ela, depois que o veículo desliga, seja desligado, ela tenha eletricidade para acionar o que nós chamamos de motor de partida, que funciona por eletricidade. Tem eletricidade na bateria, ela aciona o motor de partida liga o motor, e aí o veículo entra em funcionamento de novo. Beleza? Então, a bateria ela serve para guardar eletricidade. Aí nós temos a chave de ignição. Então, que nome estrambólico é esse? É o nome da chave, né? Da sua moto, do seu carro, né? É chamada de chave de ignição
porque é ela que faz essa abertura, essa possibilidade do sistema elétrico entrar em funcionamento, né? É ela que permite o funcionamento da parte elétrica ali. Além de abrir portas, destravar a direção e de dar a partida no motor de arranque, né? Aí nós temos a bobina de ignição. A bobina ela tem uma função de transformar baixa corrente em alta, né? Uma corrente mais alta. Aí nós temos aqui o exemplo, por exemplo, de uma corrente de 12 ou 12 volts em até de 30.000 volts. Preciso lembrar desses números para minha prova? Não, obviamente que não. Só preciso lembrar a função da bobina. E a bobina tem a função de turbinar, né? Bobina, turbina a eletricidade, aumentando a voltagem ali para acionar, por exemplo, o funcionamento das velas, né? Mandando a eletricidade do distribuidor, o distribuidor mandando para as velas. E falando do distribuidor, está aqui, né? Eu vou ler o texto por desencargo de consciência, mas é só na sua prova perguntar assim, qual é a função do distribuidor no sistema elétrico? Distribuir, aí você vai associar, né? Palavra-chave, distribuir, e como ele faz parte do sistema elétrico? Corrente elétrica. Olha aí, acabou de conceituar sem nenhum tipo de problema a função do sistema elétrico aí, do distribuidor dentro do sistema elétrico, né? Distribuir corrente elétrica, beleza? E aí, nesse caso, ele vai fazer essa distribuição de corrente elétrica produzida pela bobina, que a gente vê que aumenta a voltagem, para as velas. As velas, por sua vez, têm aquela função de causar o centelhamento para o terceiro tempo do motor. Aí nós temos a ignição eletrônica. Não confundir ignição eletrônica com injeção eletrônica. Apesar de que a ignição eletrônica e a injeção eletrônica estarem associadas, porque, por exemplo, quando acende ali a luz de injeção eletrônica no painel da motocicleta ou do carro, pode ser problema tanto na parte elétrica como na parte do sistema de alimentação. Eu sei que tem muitos motoristas metidos a mecânicos, né, que quando acende a luz de injeção eletrônica no painel, já diz logo, vixe, a bomba de combustível queimou. E às vezes nem é. Na maioria das vezes é na parte elétrica, algum fio está cortado, encostando no outro, dando mau contato, ou algum elemento da parte elétrica queimou, você precisa substituir. Então nada melhor do que passar um scanner para saber qual é devidamente o problema para a luz ter acendido, né? Então, a injeção eletrônica e a ignição eletrônica são representadas pela mesma luz no painel de instrumentos. E a injeção eletrônica, ela substituiu os distribuidores convencionais. Como assim, Giovanni? O distribuidor, como você viu, tem a função de distribuir corrente elétrica, certo? A ignição eletrônica também. Só que é o seguinte, ela manda uma voltagem devida, correta e calculada para o funcionamento do sistema elétrico. Já o distribuidor tem um sistema mecanizado, ele sai com aquela voltagem de fábrica e sempre manda a mesma voltagem, o que pode gerar em algum momento uma pane elétrica, coisa que dificilmente vai acontecer com sistemas que tenham ignição eletrônica, porque ela faz um cálculo específico para a necessidade de funcionamento do sistema. E aí nós temos a vela de ignição. Né? Esse termo ignição é bom vocês estarem bem associados com ele. Né? Ignição é a mesma coisa que explosão, centelhamento, iniciação de funcionamento, também pode ser um exemplo de ignição. Okay? A função da vela é causar o centelhamento que vai gerar a explosão, né? O terceiro tempo do motor ali. Sem ele, não há o centelhamento, logo o motor vai parar de funcionar. Okay? As velas elas têm uma vida longa, uma vida útil muito longa, né? Melhor dizendo. Tem velas aí que duram mais de 60.000 quilômetros. Às vezes você compra um veículo, tem aquela vela lá, passa uma vida inteira e só depois que você vai realizar a troca, ou até mesmo você vende o veículo, troca o veículo e acaba nunca precisando utilizar essa troca de velas, porque ela tem essa vida longa aí bem interessante. Motor de arranque ou de partida. Todo veículo tem um motor de arranque ou de partida, porque é ela, literalmente, ou ele, esse motor, que faz com que o veículo entre em funcionamento
entra em funcionamento, e não somente isso, mas entra em funcionamento de forma correta, né? De uma forma em que o veículo comece a funcionar. Como é que eu posso dar uma palavra bem mais específica para isso? O cérebro começa a pufar na hora dessa, mas o sistema de arranque ou de motor de partida faz com que o veículo entre em funcionamento de forma sincronizada. Pronto, a palavra parecida. Sincronizada. Todas as vezes que você colocar a sua moto ou o seu carro para pegar no tranco, é você tomando para si a função do motor de arranque. Só que sabe qual é a diferença de você para o motor de arranque? É que o motor de arranque, quando é ele que liga o motor, ele liga o motor em sincronia. Quando é você empurrando o carro ou empurrando a moto, você está fazendo isso com uma força absurdamente desnecessária para o funcionamento do motor. O que isso pode ocasionar? Quebra da correia dentada. A correia dentada é uma correia, literalmente a correia, que é ligada, né, geralmente entre motor e alternador, na verdade o motor em si, na forma geral, né, porque ela pega na parte superior e na parte inferior, fazendo com que o motor entre em funcionamento de forma devida. Ali, lembra dos 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão, escape e tal. Tudo aquilo tem sincronia. E a corrente dentada, ela faz esse tipo de funcionamento em sincronia. Se ela quebrar, as partes móveis podem acabar entrando em contato com outras partes, realizar algum tipo de dano, bater o motor e ter que realizar ali, né, a famosa retífica do motor. Um prejuízo que muitas vezes sai melhor comprar outro motor do que mesmo você mandar fazer a retífica, né? Algumas situações, né, obviamente, nem todas as situações vai gerar a necessidade de comprar um novo motor. Mas, por exemplo, tem problemas que eu já vi, problemas mecânicos aí, que você gasta R$3.000 para refazer o motor. Só que um motor novo talvez custe R$5.000. E é muito mais viável, pode ter certeza, juntar mais R$2.000 e comprar um motor novo do que mandar fazer a retífica. Até porque até hoje eu nunca encontrei ninguém que dissesse o contrário, né? O motor ele nunca volta mais a ser o mesmo de fato original depois que ele bate. Então, nós vimos muito essa questão dos carros, né? Não coloque o carro para pegar no tranco, não coloque o carro para pegar no tranco. Mas saiba que a motocicleta também, beleza? Você pode passar uma vida inteira botando a sua moto para pegar no tranco e nunca acontecer nada. Mas pode ser que você compre o seu veículo hoje e precise dar um tranco nele e já quebra a corrente dentada na primeira tranco que você der. Então, isso vai gerar problemas de um cunho pesado, a parte financeira pesada ali. Alternador. O alternador. A gente viu que a bateria ela só acumula eletricidade, ela só guarda. Então, quem é o responsável por gerar eletricidade? É o alternador. Ele é um gerador de corrente elétrica, né? Ele fica ligado ao motor e quando o motor entra em funcionamento, ele acaba acionando o alternador vai gerar eletricidade e mandar essa corrente elétrica, essa eletricidade, para a bateria guardar, para que quando o motor seja desligado, haja um local onde exista energia elétrica, seria a bateria, e aí o motor vai entrar em funcionamento através do motor de arranque por conta da eletricidade que acionou o motor de arranque, a eletricidade que estava na bateria. Ressalto o seguinte, se você estiver conduzindo o seu carro tal, e de repente a luz de bateria acende, não necessariamente deve ser um problema na bateria, não necessariamente seja um problema na bateria, pode ser também no alternador, pode ser um problema no alternador e não na bateria. Porque ele pode não estar mais gerando eletricidade, consequentemente não está mandando para a bateria guardar essa eletricidade. Eu lembro que alguns meses atrás nós tivemos esse problema aqui. O alternador, a luz de bateria acendeu, a gente colocou o scanner nos carros da autoescola e aí foi visto que o problema era no alternador. O mecânico abriu o alternador e tinha um fio partido no alternador. Foi feita a recolocação do fio e voltou ao normal. O veículo funcionou normal, tal, gerou eletricidade e tal. E não houve necessidade de trocar a bateria ou algo do tipo. Beleza? Então, ela tem essa função de gerar energia elétrica. E aí nós temos os fusíveis. Muita gente chama aqui de fuzil, né? Fuzil é arma. Fusível. O fusível,
ele é um dispositivo de proteção contra curto-circuito no sistema na parte elétrica, né? Então, por exemplo, você pode estar numa bela noite conduzindo seu veículo e aí os faróis se apagam, né? Sem verem para quê, os faróis se apagam de forma total. Você vai parar o veículo lá e vai fazer a averiguação na caixa de fusível. É interessante que você saiba onde se posiciona essa caixa de fusível, porque de modelo para modelo de veículo vai variar o posicionamento desses fusíveis, dessa caixa de fusível. Aí você vai observar onde aqui está o fusível do sistema de iluminação. Você vai fazer a observação e vai ver se, por exemplo, vou pegar aqui um dos fusíveis aqui abaixo, se essa parte interna foi rompida. Se sim, essa parte interna foi rompida, isso significa que o fusível, né, ele queimou por conta de alguma pane elétrica. Você vai fazer a substituição do fusível. Se você tiver outro sobrando lá, você vai só substituir, mas que você vai ter que observar a questão da amperagem. E essa amperagem está descrita, né, na parte aqui superior do fusível. De 5, 10, 25, varia muito essa questão da amperagem. Mas tem que ser da mesma amperagem do fusível que foi queimado. Se porventura você não tiver um fusível sobrando, você pode se utilizar de um fusível que esteja em uso naquele exato momento. Como, por exemplo, os filtros, o fusível do rádio, por exemplo, né? Você tira o fusível do rádio, se for da mesma amperagem, coloca ali, as luzes vão se acender e você vai continuar a sua viagem. Obviamente que é interessante e obrigatória a sua ida no mecânico para que você possa averiguar o que ocasionou a pane elétrica, porque ela pode acontecer de novo e, neste caso, pode acabar queimando, por exemplo, se for uma pane nos faróis, queimando todas as lanternas. Aí lá vai você ter que trocar lanterna por lanterna, além de um novo fusível e também uma manutenção no mecânico por conta do problema gerado, né? Então, fica aí as dicas sobre os fusíveis. O Alan perguntou. Eu lembro, uma vez nós estávamos com um Fiat Unozinho quadradinho, daqueles antigos, e o cara falou que o motor era R$5.000. Tudo bem que nós estamos falando de quase 10 anos atrás, né? As coisas mudam, né? Queimou o fusível na Kleber. É desse jeito, tá quase queimando aqui o meu cérebro já. Mas faltam 21 minutos para a gente finalizar nossa aula, tá faltando um pouquíssimo. Na verdade, deixa eu dar uma averiguada aqui sobre a matéria, porque se ficar uma coisa mais didática, entregar uma parte do conteúdo, esperar para amanhã os demais, a gente para aqui. Não ficar uma coisa muito quebrada, né? Estava analisando aqui. Dá tempo a gente ver, para finalizar, os instrumentos do painel. E aí a gente para e amanhã a gente continua com os demais sistemas que ainda faltam a gente ver para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui, 20 minutos, então vamos lá. Eu estou até evitando passar vídeos da matéria, para a gente ganhar tempo, entregar mais rápido o conteúdo. Né? Vamos falar sobre o sistema elétrico ainda e sobre as luzes. Né? A gente sabe que as luzes são imprescindíveis para a questão não somente de trazer visibilidade para o motorista, mas também para tornar o seu veículo visível. E as luzes, ela tem essa participação óbvia, né, para esse princípio. E já vi até uma vez no simulado, perguntando quais são os tipos de cores utilizadas no sistema de iluminação na parte externa do veículo. E aí tinha a alternativa lá que era correta, né? Vermelha, a branca e também a amarela. São os exemplos de cores tradicionais utilizados na parte externa do veículo. Beleza? Vale ressaltar que essa coloração também ela tem uma incidência na parte interna do veículo e a gente vai falar sobre isso quando falarmos na parte de instrumentos do painel. E está aqui o assunto, né? Instrumentos do painel. Qual é a função
dos instrumentos ou do painel de uma forma geral, para o motorista, serve para passar em tempo real, né, reais é dinheiro, em tempo real, as principais condições que o veículo se depara naquele momento. Questão de velocidade, de consumo de combustível, de quanto tem de combustível, né? A temperatura do motor, enfim. A função do painel é essa. Então, o motorista sempre tem que estar atento ao painel para que ele possa fazer essas averiguações de como o veículo se encontra naquele momento. Porém, nem sempre foi tão fácil assim averiguar como estava a circunstância do veículo, né? Por exemplo, os veículos mais antigos, o motorista, ele tinha que ir muito pelo que ele ouvia e sentia quando estivesse dirigindo o veículo. E as manutenções que ele fazia eram diárias. Então, sempre tinha que estar ali abrindo o capô do carro para averiguar nível de água, nível de óleo, outros tipos de líquidos ali que o veículo utilizava para que ele não ficasse no prego. Então, era muito mais difícil a vida do motorista, nesse caso, de saber como o veículo estava naquela devida situação, naquela hora devida, né? Hoje, os motociclistas, os motoristas como geral, né, tem uma gama de informações passadas em tempo real pelo painel de instrumentos do veículo. Hoje fica muito mais fácil e muito mais cômodo dirigir, porque os veículos passam informações que em muitos casos até são até desnecessárias, né? Mas até para trazer uma estética melhor, uma estética interessante, hoje os veículos acabam trazendo informações a mais do que o motorista precisa. E aí você pode saber se tem alguém sem cinto de segurança, freio de mão puxado, se o airbag apresenta algum tipo de problema, se tem porta aberta, né? Enfim, a temperatura interna, a temperatura externa. São várias informações que o motorista vai se deparar com os veículos mais atuais, mesmo que sejam modelos mais simples. Beleza? E aqui eu trago uma questão interessante, não uma questão de resposta, né? Mas um fato interessante que pode acontecer no dia da sua prova prática. Na prova prática, se você entrou com o examinador e ele perguntou a respeito de uma luz que está acesa no painel de instrumentos do veículo. Se ele perguntar, meu filho, que luz é essa acesa aí no painel de instrumentos? Você diz, não sei, não aprendi não. Você perde um ponto. Né? Ou, se você disser assim, se ele perguntar que luz é aquela que está acesa, é a luz do freio de mão que está acesa, você diz assim, isso aí é porque o senhor está sem um cinto de segurança. Muito bem, piloto de Fórmula 1. Você perdeu um ponto. Não saber ou interpretar de forma incorreta, né, a ilustração trazida no painel de instrumento faz com que você perda um ponto no seu exame. Né? Para fim de curiosidade, né, a sua prova prática é como a teórica. Você precisa terminar no mínimo com 7. Só que a diferença é que na teórica você vai ganhando pontos, né? E na prática, na prova prática, você vai perdendo pontos. Você começa com 10 pontos e cada infração que você vai cometendo vai te tirando pontos até chegar ao limite máximo, né, que você pode perder, o limite mínimo, se você querer chamar, e gere reprovação na sua prova, no seu exame. Né? Para quem tem curiosidade, eu sei que seria dar um pulo a mais no seu processo, mas para quem tem curiosidade, na última página do manual, tem lá as infrações que você pode cometer como motorista ou como motociclista. Aí tem todas elas, as que você perde 3 pontos, as que você perde 2, as que perde 1 e as que reprovam imediatamente. Hoje, seria desnecessário você estudar aquilo, porque você está em uma outra fase da sua prova, mas outra etapa do seu processo. Mas quando você passar na prova, que você começar as suas aulas práticas, será de grande ajuda você estudar aqueles fatores ali, porque você começa a se preparar de forma mais técnica e também prática, né, simultaneamente, para o dia do seu exame. Beleza? Então fica aí a dica sobre essa questão. Fica aqui a questão também o seguinte, né? Não precisa se perturbar com essa questão do painel de instrumentos, porque o veículo da sua prova são 2 modelos. Ou vai ser o Onix, né? Ou vai ser o Mobi. Então, ambos os veículos você vai fazer aula aqui na autoescola.
E você vai aprender na sua aula inicial sobre essas colorações de luzes, para que você possa interpretar de forma correta, evitando que você perca esse ponto, ok? Então, na primeira aula, você vai ter essa aula aí introdutória, que também vai passar por essa questão da iluminação do painel, aprendendo sobre luzes que possivelmente possam estar acesas no dia do seu exame. E aqui nós temos alguns tipos de luz, né, muito comuns nos veículos. E vamos passar por elas, porque elas podem também ser cobradas na sua prova teórica. Então, vamos aprender sobre luzes e suas colorações. Toda vez que houver luz vermelha acesa no painel do instrumento, significa duas coisas. Ou é restrição, beleza? Ou é restrição à sua saída, ou é problema, beleza? Ou é restrição, deixa eu desenhar isso aqui na sua mente, ou é restrição, ou é problema. Então, o que seria, por exemplo, restrição? Vou só terminar de escrever problema, porque senão eu vou escrever restrição. Problema, eu acabei de escrever problema, não é? Problema. Restrição. Por exemplo, a luz do freio de mão está acesa no painel, significa que o freio de mão está acionado. Restrição o quê? A sua saída. Você só pode sair depois que baixar, senão as rodas vão ficar travadas e você vai estancar o carro. Outro tipo de restrição, como luz vermelha, a luz da porta aberta, ela também é vermelha, quadriculadazinha e vermelha. Quando ela estiver acionada, significa restrição. Por quê? Você até consegue sair com o carro, mas ele vai apitar, o examinador vai olhar para o painel, vai ver que a luz está acesa e vai tirar ponto seu de novo, vai tirar 2 pontos seu para você sair com a porta semi-aberta. Então, luz vermelha acesa, ou é problema mecânico ou é restrição. Quando é questão de problema, por exemplo, quando a luz dessa luz aqui do termômetro acende, significa problemas. O sistema de arrefecimento, aquele que controla a temperatura do motor, está com problema. Ou ele não tem água suficiente para refrigerar o motor, ou qualquer outra parte do sistema de arrefecimento apresenta problemas e você precisa fazer a substituição, né? O reparo mecânico, ok? Então, essa luzinha aqui é a luz do termômetro. Ela indica, né, se o motor está trabalhando em temperatura ideal ou acima da temperatura ideal. Quando ela está acesa, indica o problema. Nós temos essa luzinha aqui, a luz da injeção eletrônica, que já falamos, né, ela representa dois sistemas, o de alimentação, combustível, e elétrico, né, que pode ser o sistema de ignição eletrônica. Então, quando acesa, ela pode significar problema na parte do sistema de alimentação ou no sistema eletrônico. Nós temos esse camarada aqui que dispensa a apresentação, né, o famoso velocímetro, que determina a velocidade desenvolvida pelo motorista. Dentro do velocímetro, nós temos esses dois indivíduos aqui, que com certeza você não sabe o nome dele. Não sabe. Lembra quando eu falei que você não sabia a placa de proibido buzinar, né? Que não é essa, é proibido acionar sinal sonoro ou buzina? Essa aqui também não. Esse aqui, você vai dizer assim, aí é o marcador de quilometragem. Errou, né? Aqui é o odômetro, que pode ser total ou parcial. O total é aquele que indica a quilometragem desenvolvida pelo veículo desde a sua fabricação. Por sua vez, o odômetro parcial é aquele que pode ser zerado pelo motorista, pelo proprietário do veículo, por exemplo, para fazer uma marcação de quilometragem entre uma cidade e outra, ou muito utilizado também para fazer a substituição de óleos lubrificantes ali do motor, né, quando atinge certa quilometragem. Então, é chamada de odômetro, beleza? Odômetro. Tem o odômetro e tem o tacômetro. O tacômetro é o famoso contador de giros, né? Também chamado vulgarmente de RPM, que é o que faz a contagem das rotações por minuto. Mas olha o que vem a ser isso. Lembra que a gente aprendeu que o motor tem 4 tempos? Admissão, compressão, explosão e escape? Bom, quando ele faz tudo isso, esses 4 tempos, a gente chama de um giro. Né? E quem faz a contagem de quantos giros está acontecendo no motor naquele momento é o tacômetro. É por isso que quanto mais você acelera o veículo, mais ele se movimenta, né, para o lado direito aqui, aumentando rotações mais altas. Ou seja, ele está dizendo que lá no motor está acontecendo essas explosões mais aceleradas, né, mais vezes. E aí é chamado de RPM, rotações por minuto, contra-giros. E esse camarada aqui todo mundo conhece, né? E que hoje tem sido o desespero de muita gente, o marcador de combustível. Deixa eu
uma olhadinha aqui finalizar aqui no marcador de combustível, né? O medidor de combustível serve para identificar a quantidade aproximada de combustível no veículo. Dados interessantes sobre a questão do marcador de combustível. Se alguém parasse você hoje, agora, e perguntasse assim, no seu veículo, quantos litros de combustível cabe? Quantos litros de combustível cabem no seu veículo? Você saberia dizer? E outra questão, você saberia dizer quantos litros tem na reserva do tanque de combustível aí do seu veículo, da sua moto, do seu carro? Você saberia dizer a quantidade de litros que cabe na sua motocicleta ou no seu carro? Quantos litros você tem na reserva? E a terceira e última pergunta, você sabe quantos litros, com quantos quilômetros o seu carro transita com 1 litro de combustível? E aí? Você saberia responder essas 3 questões aí agora, se se perguntar para você, quantos litros cabem de combustível na sua moto ou no seu carro? Quantos litros tem na reserva da sua moto ou do seu carro? E quantos quilômetros o seu veículo consegue fazer com 1 litro de combustível? Aí diz assim, isso vai cair na minha prova? Diz, não. Mas se pode me ajudar de alguma forma? Com certeza. Imagine você estar no meio do caminho de uma viagem. Né? No meio do caminho não. Você não sabe quando se deparará com um posto de gasolina. E você acabou de sair, você está a 50 km de sair de uma cidade. E não sabe quando encontrará o próximo posto. E o seu veículo começa a dar reserva. Né? Aí você fica naquela dúvida, estou na reserva. Quantos litros eu tenho? Depois de fazer esse cálculo, poxa, eu tenho 5 litros de reserva. Beleza. Agora vem a segunda indagação. Mas 5 litros, eu consegui até onde com 5 litros? Aí você vai fazer o segundo questionamento, né? Que é justamente quantos quilômetros eu vou poder rodar com esses 5 litros? Será que é melhor eu voltar, perder esses 5 litros voltando, ou continuar a minha viagem até encontrar um novo posto? Então, quando a gente parte para a prática, é mais interessante você conhecer. Esse do meio. Eu também não sei mais não, que eu não consegui, não sei não foi falado especificamente. Então, quando você está numa situação como essa, é interessante que você possa fazer esse tipo de cálculo. Então, faça esse estudo aí sobre o seu veículo, para que você possa, né, estar mais inteirado em relação à quantidade de combustível que tem no seu tanque, quantos litros você tem de reserva e quantos quilômetros você consegue fazer com 1 litro de combustível. São conhecimentos indispensáveis para uma melhor viagem, um desenvolvimento de viagem. Esse dia é interessante, né? Essa semana, antes de ontem, eu estava dando aula para um aluno lá do Mari. Ele acordou cedo, né, para vir para cá, a aula dele começava às 7 horas, e aí o posto de gasolina estava fechado. O posto de gasolina fechado, e ele tinha que vir fazer a aula e estava querendo, queria perder a aula. Olhou para a motocicleta, olhou quanto combustível tinha, mas não soube calcular se dava para chegar aqui na autoescola. Resumindo, ele conseguiu vir, talvez até alguém do marido esteja aqui assistindo a aula, talvez saiba até dessa história, né? Ou não. Ele veio e deu para chegar até o FAE. E lá no FAE, para a sorte dele, tinha um local que vendia gasolina, né? Se você acha R$7 caro no litro, não deixe para comprar combustível lá no FAE, não, para me dizer que lá cada litro é R$10, né? Acho que quem mora no sítio sabe que a exploração é mais alta, né? Então, ele acabou tendo que abastecer lá para vir para cá. Mas é um conhecimento legal de se ter, porque você sabendo quantos quilômetros você vai transitar e quantos quilômetros você tem no seu veículo, você consegue mensurar melhor a possibilidade de chegar até o local de destino. Beleza. Vamos parar por aqui para evitar o piripaque do Chaves. E aí, na próxima aula, a gente continua a partir do medidor de combustível para frente.